sua irmã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, seu versículo 4 ao versículo de número 8. Foi nos dado um tema, Dunamis, o poder do Espírito é que nos faz avançar. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, já foi lido aqui, mas gostaria de reforçar e ressaltar, versículo 4 ao versículo de número 8 do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Senhor, esta é a tua poderosa palavra. O Senhor já tem falado poderosamente aos nossos corações. Deus, toda barreira, todo empecilho, toda muralha nesta noite que tem se levantado, para que os teus filhos não recebam essa virtude, este poder que é a promessa, que nesta hora cai por terra em o nome do Senhor Jesus. Nos esvaziamos, Deus, nesta noite, para que o Senhor possa nos encher do teu Santo Espírito. Aquece os nossos corações em tua presença. E aqueles que acreditam, aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que abraçam essa promessa, que nessa noite possam ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Esta é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Palavra maravilhosa é essa, do nosso Deus, nos falando acerca da promessa do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Você conhece esse Espírito? Você já teve experiências com esse Espírito, o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus tem aqui em Atos 1, a qual Jesus falou que os seus discípulos que estavam reunidos receberiam deste poder, a qual no capítulo 2, na palavra introdutória também foi dito, a qual o Espírito Santo ele veio e encheu aquela casa, não somente a casa, e todos que estavam reunidos ali, buscando incessantemente em oração pelo cumprimento da promessa, e o Espírito Santo veio sobre eles e lhes foi dado uma preciosidade para a igreja do Senhor na face dessa terra, o Espírito Santo de Deus, almejado pela igreja primitiva e também almejado pela igreja de Cristo nesses dias, porque o papel do Espírito Santo nesses últimos dias,
ele é fundamental para nós que somos noiva do Cordeiro, para assim encontrarmos com o noivo. O Jesus Cristo, em Mateus, no seu capítulo 25, vai nos dizer uma parábola das 10 virgens, aonde 5 eram prudentes e 5 eram loucas, e ali elas levaram as suas lamparinas, e 5 daquelas levaram azeite reserva, e esse azeite é simbolismo do Espírito Santo de Deus para o encontro com o noivo. As lamparinas estavam acesas e eram necessárias estar acesas para o encontro com o noivo, mas houve-se um clamor, aí veio o noivo. Elas estavam adormecidas, se despertaram, se levantaram e logo foram ao encontro com o noivo, mas as lamparinas estavam se apagando. As que tinham azeite em reserva puderam novamente reabastecer as lamparinas e seguir ao encontro com o noivo. As que não tinham pediram emprestado, elas disseram: que não seja caso que volta a minha voz, e diante se comprai. E elas foram, e quando foram comprar, fechou-se a porta. Então o tempo de busca é agora, o tempo da intimidade é agora, o tempo de ter azeite em reserva é agora. A porta da graça, ela ainda está aberta, mas um dia ela irá se fechar. Então nessa noite receba poder, então nessa noite receba graça, então nessa noite receba a virtude do Espírito Santo que é derramado sobre nós. No Velho Testamento não havia esse derramar do Espírito Santo. Esse derramar, ele é exclusivo para nós, a igreja contemporânea. No Velho Testamento não tinha essa efusão do Espírito, era algo mais reservado por Deus. Em Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 1, nós já vamos ver a atuação desse Espírito do Senhor na terra. E é a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Parece algo sem sentido, parece algo sem nexo, a terra vazia, mas havia presença. A terra vazia, mas havia um pairar do Espírito Santo de Deus. Pairar fala de movimento, e esse pairar já nos dá características desse Espírito. Esse Espírito, ele não é morto, esse Espírito, ele não é parado, esse Espírito, ele traz em si movimento. Ele movimenta na nossa vida, ele movimenta na nossa casa, ele que movimenta na igreja do Senhor. O Espírito Santo, ele se movimenta. A ação do Espírito sobre a face das águas parece algo sem sentido. O porquê o Espírito, ele vem pairar sobre as águas. E quando nós vamos buscar no original o simbolismo, o significado desse pairar, é o mesmo que uma galinha chocando os seus ovos, porque dali surgiria a vida. Quando o Espírito Santo está pairando sobre as águas, é Deus dizendo: está vazio, mas tem vida.
faz a terra, Deus ele cria os animais, Deus ele cria as árvores, faz separação das águas, e agora ele planta um jardim, e nesse jardim ele desce, e ele vai fazer a sua obra-prima, que é o homem. Ali Deus, eu creio que ele vai dobrar as suas orlas, as orlas do seu manto, vai colocar a mão naquele barro e vai começar a criar um boneco. O boneco estava pronto, estava formado, mas não tinha vida. E agora Deus ele sopra nas narinas daquele boneco, e logo vem o fôlego de vida, e ele se faz alma vivente quando ele recebe o Espírito. Porque quando nós não temos o Espírito, nós somos mortos, e morto não se movimenta, morto não sente, morto não glorifica, morto não exalta. Mas quando nós recebemos o Espírito, nós glorificamos a Deus. Porque Paulo vai dizer que ninguém tem o poder de glorificar a não ser pelo Espírito Santo de Deus. O homem vai pecar, e aí vai vir a distância, o distanciamento, pois o pecado ele causa distância entre Deus e o homem. Agora o homem é expulso do jardim. O desejo de Deus foi sempre de habitar com o homem, de habitar entre nós. Agora com o pecado entra a maldição no mundo, o Espírito ele é recolhido, e no decorrer dos tempos, Deus ele dá uma porção, Deus ele dá uma fração do seu Espírito, porque não poderia o Espírito compactuar com o homem, porque as intenções do seu coração era sempre mal, e ia de mal a pior, a modo de chegar até as narinas de Deus, e Deus por muitas vezes intentar em destruir o ser humano, em destruir o homem. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele continuara a investir no homem, porque ele acreditava na obra da sua criação. Então, nesse tempo, no Velho Testamento, o Espírito ele não era liberado como porção, era apenas sobre medida, e apenas 3 classes de pessoas eram capazes de ter o Espírito de Deus. E eram eles reis, profetas e sacerdotes. Eram limitados a receberem este poder, porque o Espírito Santo no Velho Testamento ele era dado como conta-gota. Deus enviava o teu Espírito para uma manifestação, para uma palavra profética, para um desígnio do seu propósito, e logo ele era recolhido na
Só que Deus não envia do teu espírito sobre esses 70 homens. Deus diz: Moisés, eu vou tirar do espírito que está em você e vou repartir com estes 70. Deus não dá o seu espírito sem medida. Era como que conta gotas. Agora Deus ele vai tirar daquilo que está em Moisés e vai repartir sobre aqueles 70 homens. E quando o Espírito é repartido, logo eles começam a profetizar no arraial. Não apenas aqueles que estão dentro, mas a Bíblia vai nos dizer que havia dois pro lado de fora do arraial que começam a profetizar. E logo veio e vai dizer: Josué, tem dois homens lá fora do arraial, que eles estão profetizando, isso não é lícito. E Josué vai falar: Moisés, olha, tem dois homens que estão do lado de fora do arraial, e eles também estão profetizando. Vamos lá mandar que eles venham parar. E Moisés vai dizer: Josué, eu vou lhe dizer alguma coisa. Oxalá que não somente esses 68 que estão aqui, oxalá que não somente esses dois que estão lá fora, mas que todo Israel recebesse o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito era dado como gota na mão de Oreste. Não havia um derramar do Espírito. Deus desceu o teu Espírito sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, profetas esses como o profeta Elias, cheio do Espírito, mas que quando foi passar do seu bastão, logo ele pergunta: Eliseu, quando tu me vires se elevar, qual será a sua petição? E Eliseu diz: eu quero porção dobrada do que há no teu Espírito. Quero porção dobrada que há sobre ti. E quando Elias foi levando aquele redemoinho, a capa cai, Eliseu se apodera e logo ele recebe da porção do Espírito, e aquela porção lhe faz avançar. Ele estava diante do Jordão e estava paralisado. Se fosse outrora, ele não tinha condições de avançar, mas agora ele recebeu a porção dobrada. Ele pega aquela capa e diz: Deus de Elias, aonde tu estás? E bate sobre as águas, e as águas elas se fendem, e Eliseu ele pode avançar. Porque é este poder que nos faz avançar. Ele almejou a porção dobrada. Eu me lembro que quando eu era ainda adolescente, e que quando eu ainda era jovem, não que eu esteja tão velho assim, mas o desejo do meu coração era de conhecer esses. O desejo dos jovens da nossa igreja era de conhecer mais a esse Espírito. Eu me lembro que nós buscávamos ao Senhor nos montes, fazíamos vigília dentro da igreja. Nós buscávamos também nas vigílias, nas consagrações. Dia a dia que nós saímos da igreja para a vigília, voltava da vigília e às
logo após o culto, logo após a ministração da palavra, o pregador disse: quantos querem receber o Espírito? Aleluia! E naquele culto tinha um casal que não era evangélico, mas havia aceitado a Jesus naquele dia, naquele culto, pertencente a outra denominação, e eles também aceitaram. E o pregador: vocês acreditam no Espírito? Se nós acreditamos, então vamos orar. E começamos a orar, e Deus batizou um, batizou dois, 3, 10, 12 pessoas. Aquele casal que havia acabado de aceitar a Cristo entraram de uma forma, saíram revestidos, falando línguas estranhas. E eu lembro que naquele dia o Espírito Santo me visitou, e eu fui batizado, e eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Ele me revestiu com o seu poder, com a sua graça, aleluia. E a partir dali a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Porque eu quis, eu busquei, eu tive esse interesse de querer mais do Espírito, como os profetas da antiguidade, eles queriam mais do Espírito. Diz a palavra do Senhor que o profeta Ezequiel, ele vai para a beira do rio Quebar, e ali por 2 horas ele vai clamar pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo viesse sobre ele. Por 2 horas ele clama ao Espírito para que lhe entregasse a palavra profética, porque o Espírito era dado como conta-gotas, e Deus dava suas manifestações, e Deus permitiu que ele entrasse no rio de Deus, as águas que vinham do trono do Senhor, e que passava, e por onde ela passava, trazia cura, trazia renovo, trazia vida. E ele veio, o homem, o Senhor, vai na frente de Ezequiel, e ele vai adentrando aquele rio, na dimensão daquela visão, e as águas estavam nos tornozelos, e ele diz: vem um pouco mais, Ezequiel, eu tenho mais para você. Eu não quero que você fique parado apenas com águas nos tornozelos. Ezequiel, eu quero que você avance. Ezequiel, eu quero que você avance, que você vá um pouco mais profundo, aleluia, que você se aprofunde mais nesse rio do Espírito, Ezequiel. E ele foi andando, a água que lhe dava pelos joelhos, e quem sabe ele dizia: Senhor, aqui está bom, Senhor, não quero mais. Mas aquele varão do branco dizia: Ezequiel, já está metido, pode avançar, a Mario já está medido os côvados, pode vir, Ezequiel. Ele vai avançando naquela visão, águas que lhe davam pelos lombos, e quem sabe ele dizia: está bom, eu já avancei o suficiente. Aí o homem disse: Ezequiel, pode avançar mais. Eu não te chamei para ficar na terra seca, eu não te chamei para ficar com água nos joelhos, eu não te chamei para ficar com água nos joelhos, eu não te chamei para ficar com água sobre as mãos, eu te chamei para uma intimidade profunda. Avança, 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 avança. E Ezequiel
uma riqueza imensurável. É como a palavra do Senhor nosso Deus. E quanto mais você cai, quanto mais você busca, quanto mais profundo você vai buscando, mais se tem para buscar. O apóstolo Paulo, no Cântico de Vitória, ele vai exaltar essa profundeza. Oh, profundidade das riquezas, da dunamis, do poder e da sabedoria de Deus. Ele estava buscando, ele estava cavando, ele viu que não chegava no fundo, então ele exalta e indo à profundidade deste poder. Meu Deus! Ezequiel pode vir, mas Senhor, essas águas não dão mais pé. Essas águas têm que ser ultrapassadas a nado. É isso mesmo, Ezequiel. Então vem, Ezequiel, e mergulha no rio de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Profetas, como o profeta Joel, que Deus ele já dava deslumbre da sua obra e da sua intenção para com o homem. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda os nossos jovens sonharão. Os nossos jovens terão sonhos, terão visões. Os nossos velhos sonharão. E eu derramarei do meu espírito. E esse espírito, segundo Joel, veria como uma chuva temporária, chuva serôdia. Quando eles receberam a promessa em Atos 2, eles estavam ali festejando Pentecostes, que era a festa das primeiras colheitas, dos primeiros frutos. 40 dias, são 7 semanas, 49 dias, mais um dia, aonde foi lhes concedido a promessa, o poder. E Deus havia falado a Joel sobre a chuva temporânea e sobre a chuva serôdia. O campo estava pronto e os produtores eles clamavam a Deus pela chuva temporânea, porque havia semente no celeiro. O campo estava preparado, mas precisava da chuva para que ela descesse sobre a terra, para fazer brotar a semente, para ela romper a terra e crescer. E logo após a chuva temporânea, era necessário a chuva serôdia, porque a chuva serôdia ela vinha sobre a terra, e o seu propósito era de trazer crescimento e coloração aos frutos. Então a seródia, ela vinha, trazia crescimento àquela pequena semente, e algo que era pequeno, algo que era insignificante, logo não poderia ficar do mesmo jeito, da mesma forma. Aquela semente que foi plantada, ela tinha que avançar.
chuva seródia molhava a terra, e aquilo que eles precisavam de força motivadora para tal crescimento, para avançar, a chuva seródia vinha, dava esse crescimento, essa força para essa semente, essa árvore crescer e romper e frutificar. Aleluia! Onde eu quero chegar? E quando Jesus promete enviar do céu Espírito, e a palavra que nos foi dada é: este poder nos faz avançar. Eu entendo que quando eu levanto as minhas mãos e aceito a esse Jesus que é maravilhoso, que é tremendo, que é glorioso, eu tenho um propósito na minha vida, a qual este propósito eu não posso falhar. Agora este propósito, ele não pode ficar incubado. Agora este propósito na minha, nas nossas vidas, eles têm que avançar. Porque tem aqueles que vêm para a igreja e se contentam apenas de chegar até aqui, de se assentar nesses bancos, ouvir a palavra, louvar e sair da mesma forma, uma vida rasa, água nos tornozelos, uma vida rasa em Deus, aonde não tem crescimento, aonde não tem avançar. Mas nessa noite o Espírito Santo, que é nojente, ele nos chama, ele nos convoca para avançarmos nessa obra. Quando Deus ele separa os 12, lá em Lucas, no capítulo 9, Jesus vai dizer assim: eis que eu vos dou poder e virtude para pisar serpentes e escorpiões, para demolir as fortalezas das trevas. E por onde vocês andarem, não levem nem dinheiro, nem capa, nem alforje. Vá apenas com este poder. Porque o que vai te fazer avançar, discípulos, não é o dinheiro. O que vai te fazer avançar, discípulos, não é o alforje. O que vai nos fazer avançar é esta lunares, é esta virtude, é este poder. E quando Jesus diz essa palavra, o que Jesus queria com eles era o quê? Renúncia. Renunciar. Renúncia. Para ter este poder. Renunciar. Para ter dessa virtude. Renunciar. O que é que eles renunciaram? Renunciaram a capa. Renunciaram o dinheiro. Renunciaram o cajado. Renunciaram o alforje. Renunciaram as suas profissões da vida secular, para acreditarem neste poder. Este poder como promessa. E quando Jesus diz: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos deste poder. Quando nós levantamos nossas mãos, nós aceitamos a Jesus. Logo, nós recebemos a este Espírito e nós somos vestidos de vestes de salvação. Mas Deus
capacemos, e que não sejamos apenas vestidos, mas revestidos do poder. E no dia de Pentecostes, eles receberam dessa chuva, que veio como o som de um vento impetuoso e veemente, que encheu toda aquela casa. Diz a palavra que todos foram cheios do poder da virtude e foram repartidas línguas como de fogo, e logo eles começaram a se movimentar com aquele poder. A intenção de Dunamis, ou Dinamis, no grego alexandrino, Dinamis, vem da raiz da palavra dinamite. É um poder com explosão para demolir fortalezas, para demolir impedimentos, barreiras, para abrir caminho. Esse é o Dunamis, é o Dinamis do Senhor, que eles iriam precisar para avançar. Só que para eles receberem esse Dinamis, esse Dunamis, primeiro, esse poder iria movimentar dentro deles. A primeira ação desse poder não é externa. A primeira ação desse poder é interna. Este poder, ele vai me capacitar primeiro internamente. Por que interno? Porque este poder, esse Espírito, ele quer fazer morar. Ele quer trabalhar primeiro em mim, para depois trabalhar com. Primeiro ele trabalha em mim, para depois ele trabalhar através de mim. Aí muitos querem este poder. O Espírito ele vem, e quando o Espírito ele começa a trabalhar primeiro em mim, eu começo a bloquear as ações desse Espírito dentro de mim, para que eu não venha avançar. Então o único culpado de eu não avançar no reino, de eu não ter experiências com o Espírito, de eu não ser cheio da graça, não é o pastor, não é o irmão que está do meu lado, não é o meu esposo, minha esposa, não é o meu filho, sou eu. Sou eu que venho travar este Espírito que está em mim, para que ele possa vir com o seu transformar. Quando o Espírito ele vem, ele começa a trabalhar primeiro em mim, e ele vem trazer mudanças, e muitas dessas mudanças não vai agradar o meu ego, e muitas dessas mudanças não vai de acordo com aquilo que eu estou querendo, para o contrário das minhas vontades, entusiasmo, esse mundo, e não deixo esse Espírito questão trabalhar primeiro em mim. Mas a palavra vai nos dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, o que é esse abrir? É dar vazão ao Espírito. Espírito Santo pode morar. Espírito
Santo pode fazer mudanças, pode mudar. Espírito Santo, eis-me, eu me rendo, eu me lanço aos teus pés. Espírito Santo, eu abro mão das minhas vontades. Espírito Santo, eu abro mão do meu ego. Espírito Santo, eu abro mão do meu ego. Pode morar aqui, aleluia. A partir do momento que nós abrimos a porta para esse Espírito fazer morada e damos vazão a este Espírito, nós vemos que as coisas começam a mudar. A partir do momento que nós cessamos os nossos planos, deixamos os nossos planos de lado, para que o plano de Deus avance na nossa vida. Deixamos o nosso eu, o nosso reino, para que o reino de Deus avance na nossa vida. Porque primeiro ele tem que avançar em mim, para depois avançar através de mim. Este poder que ele vem como promessa. Porque Jesus ele não ficaria para sempre nessa terra, mas ele diz: quando eu for, eu enviarei o Consolador. Essa palavra é Aios, que quer dizer outro da mesma espécie. Para que ele venha, é necessário que eu suba. Ele reúne seu colegiado dos 12, vai passar as últimas instruções e vai dizer: recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Eles não entenderam essa palavra. Eles queriam saber se Jesus viria para reconstituir o reino. Eles não entendiam de coisas espirituais, porque ainda o seu coração estava fechado para essa palavra. Então Jesus ele novamente vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Há de vir sobre vós, quando estiver dentro de vós, e esse Espírito fizer mudança, sereis minhas testemunhas. E aí será o avançar do Espírito. E nós vemos que com a descida do Espírito, eles foram cheios, e conforme a palavra e a promessa, ela se cumpre, e logo eles não conseguem conter apenas em Jerusalém, e esse poder, ele se espalha pela Samaria, pela Judéia, e alcança aos confins da terra, porque foi como uma explosão de poder. E ali no capítulo 13, no versículo 2, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e servindo eles ao Senhor. Será que a equipe de louvor já se aproximasse? Já estarei encerrando. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse
o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Chegou a hora de a igreja alcançar os confins da terra. Eles estavam em uma reunião e o agente missionário, que é o Espírito Santo, ele mesmo, não foi homem, ele mesmo vai bradar dentro daquela reunião. O próprio Espírito, ele vai bradar naquele lugar e ele vai dizer: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho. Essa ação não vem de mim. Esta ação vem do Espírito Santo de Deus. E essa mesma voz, a voz do Espírito, nessa noite, ela clama deste lugar. E o Espírito está dizendo: separai-me, separai-me para a obra que eu vos tenho chamado. Quantos aqui já receberam o batismo com o Espírito Santo? Quantos ainda não receberam desse batismo? Gostaria de convidar os jovens aqui na frente. E você que acredita, e você que quer e deseja desse